nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos ainda no livro de Êxodo, a história sobre Moisés e o faraó, ok? Esses 3 últimos capítulos foram acerca deste impasse, né? Deste processo em que Deus estava aí trabalhando para que o seu povo fosse retirado da terra do Egito, amém? E hoje então vamos ler os capítulos 10, 11 e 12, amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Meu coração está repleto de felicidade porque o Senhor tem nos dado oportunidades, o Senhor tem nos mostrado projetos que vêm direto do teu trono, Pai. Muitíssimo obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelas oportunidades de nós estarmos junto a Ti na obra que o Senhor preparou, mas que o seu coração misericordioso, maravilhoso, quis nos incluir nesta obra para que nós também trabalhássemos nela. Eu estou muito grata, Pai. Obrigada, muito obrigada, gratidão em nome de Jesus. E peço, Senhor, que o Senhor continue nos orientando, abrindo o nosso entendimento, nos mostrando dentro da Tua palavra aquilo que é necessário, as lições necessárias para nós. Enfim, Senhor, muitíssimo obrigada. Eu te louvo e te agradeço, Deus, muito obrigada. Amém? Bom, então, Êxodo, capítulo 10. E disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele, e para que tu fales aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir para que me sirva. Senão, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua casa, e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo, e comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios. Nem teus pais, nem os pais de teus pais viram desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, mas quem são os que irão? E Moisés disse: iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos, olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés:
estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas. E as locustas subiram por toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá. Pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que tirou as locustas e as lançou no Mar Vermelho. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: Deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco. Nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir. E Faraó lhe disse: Sai da minha presença. Toma cuidado para que não veja mais a minha face. Porque no dia em que vires a minha face, morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, não verei a tua face novamente. Êxodo capítulo 11. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios,
e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra homem ou contra animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes teus servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair de sua terra. Êxodo capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E, se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna.
7 dias comereis pães asmos, até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No primeiro mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão ázimo até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, esta alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado, em vossas habitações comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de isopo e o molhareis no sangue que está na bacia e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará por sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para teus filhos para sempre. E acontecerá, quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando os vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. E então chamou a Moisés e Arão à noite e disse: Levantai-vos e saí dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e saí, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos.
E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. E uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos e vacadas e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel, que habitaram no Egito, foi de 430 anos. E aconteceu que ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas o servo de cada homem, comprado por dinheiro, depois que o tiver circuncidado, dela comerá. E o estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la, não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra, e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Amém? Bom, mais 3 capítulos do livro do Êxodo, falando aí sobre a Páscoa. Nossa, interessantíssimo, né? Para que nós saibamos a origem da Páscoa, né? O que é a Páscoa de fato. Amém? Bom, Deus fale ao seu coração como falou ao meu. Deus abençoe e fique na paz até o próximo vídeo.